Olá, olá! Seja bem-vinda a mais uma live da Semana Nutri Kids. Entre os dias 15 e 22, nós estamos tendo a Semana Nutri Kids. Aulas lá na nossa plataforma, no nosso site, e lives todos os dias aqui na Atitude Nutrição no Instagram, conversando com nutricionistas que estão dividindo um pouco com a gente a carreira delas, a trajetória, contando os desafios e as conquistas. Se você não me conhece, eu sou Carolina Albuquerque, sou nutricionista e criadora da Atitude em Nutrição. E se você não está inscrito ainda na Semana Nutri Kids, finalizando essa live, você vai lá no perfil, na minha bio, e se inscreva, tá certo? Que as aulas já estão acontecendo, aula 1 e 2. Deixa eu convidá-la para vir para nossa live. O papo de hoje, gente, eu tenho certeza que vocês vão tirar mais muitos aprendizados mesmo. E aí, ideia, tudo bem? Tudo ótimo, Carol. Então Fiquei tá bem feliz com bom. o teu convite. Ai, eu tô muito feliz também de você estar aqui. Eu falo que tem. Toda aluna é especial, né? Mas tem algumas histórias que elas mexem com a gente. Aí eu até falei pra André assim: ó, falei, ó, se você começar a contar uns negócios lá e me fizer chorar, você vai ver. Enfim, vocês vão entender do porquê que eu tô falando isso, porque realmente a trajetória aí da carreira da Andréia até a gente se conhecer, tudo que ela vem fazendo desde a época da graduação, porque a Andréia já era das redes sociais desde essa época, né? Tem sido Sim. muito lindo, então eu acredito que vale a pena vocês anotarem, pegar aí papel e caneta e anotar todos os insights do que ela vai dividir com a gente. Mas vamos lá, Déia, se apresenta para o pessoal, quem é você, onde você mora, o que você faz. Tá bom. Meu nome é Andréa Lins. Eu moro em Palhoça, né? Mas para quem não conhece, é Grande Florianópolis, né? Aqui em Santa Catarina. Então é uma cidade coladinha na outra. Então eu atuo em Palhoça, principalmente, mas também em Florianópolis. É, Então eu me formei faz nem 3 anos e eu adoro falar isso porque isso nunca me impediu de ser recém-formada e de não ter consultório, não sair atendendo e de não falar com propriedade tudo que eu estudei, tudo que eu já investi nos meus conhecimentos, que não foi pouco. Tudo que a Carol lançar eu vou comprar, que eu sou viciada em cursos. E basicamente, atualmente eu atuo com bebês e crianças, né? Foi até uma decisão que eu tomei durante as nossas mentorias que a gente teve na pandemia, né? Semanais, que eu Uhum. atendia gestantes e agora eu resolvi focar em bebês e criancinhas. Tô bem Uhum. feliz com a decisão. E desde que você se formou, você atende no nicho de nutrição materna infantil. Sim, desde que eu me formei. Até assessoria um restaurante ou outro, né? No início a gente acaba aceitando. Sim. Mas agora não, agora eu já tô podendo recusar as coisas chatas. Aquilo que eu não quero, eu digo obrigada, vou te dar o contato de uma colega. Exatamente. Adulto, no início atendi um ou outro, mas foi muito pouco, assim. Sempre já foquei em materno infantil, que é o que eu sempre gostei. Show. Eu lembro de você contar que antes mesmo, porque a Deia estava falando, né? A gente teve alguns encontros aí ao vivo com toda a turma da formação de coaching, e aí ela contou que ela já vinha antes mesmo de se formar, fazendo as suas divulgações em redes sociais. Então ela já tinha uma rede social que se chama. É Bluma que se pronuncia, certo? É Bloom, aham. Queres que eu E, explique por quê? por favor. É que, na verdade, eu sempre tive o pensamento que eu tinha que já sair da faculdade conhecida, né? Porque a Uhum. gente tá no mundinho da faculdade, a gente acha que vai sair e vai lotar o consultório. E eu sempre soube que não é bem assim. A gente tem que Já se era mostrar. consciente. É que às vezes a gente tá na faculdade, a gente acha que tudo é lindo, né? Tudo são É. flores. E eu já sabia que não, que o início ia ser difícil, então eu tinha que começar a me divulgar, eu tinha que fazer, né? Mas eu também não queria associar meu nome, porque eu era estudante, né? Então eu achava que talvez não seria tão ético. Então eu inventei um nome fantasia. O Bluma Uhum. significa florescer e o Mar se refere à figura materna. Então é o florescer de uma mãe e tudo que a envolve, né? A família, as crianças, o pai, enfim. Uhum. E na verdade eu paguei um cara para inventar esse nome. E depois ele inventou a logo, que é o bonequinho com o coração no meio, que diz o amor que a mãe carrega no ventre, e o amor que a criança carrega com a comida, com a relação com o seu corpo, é basicamente isso. É E muito aí eu lindo criei. a logomarca. Ah, obrigada. E aí eu criei a rede social um ano e meio antes de me formar. Então Uhum. já vinha postando vídeos,
o que eu ia estudando, eu ia fazendo posts de receitas, enfim. Então, quando eu me formei, eu já tinha pacientes me esperando, né? Graças a Deus. Isso. Então, falta Isso é de muito pacientes não legal. era. Isso é muito legal porque eu percebo que às vezes falta essa consciência para o estudante. Tem alguns estudantes que têm seguido a gente aqui e de que a gente precisa começar a construir uma coisa antes mesmo de pegar o CRN em mãos. Às vezes a gente acredita que é só aquela hora que você pega o CRN em mãos, né? Que você agora eu vou começar a minha divulgação. Mas a divulgação, ela leva tempo para você plantar. É sementinha, né? Do mesmo jeito que a gente planta sementinha lá na criança, e aí você vai É. vendo florescer, a divulgação também. Então, se você está por aí, se você é estudante ou está pensando em mudar de nicho, eu acho que vale muito a pena, desde já, né? Você já começar a construir a sua comunicação para com o nicho que você quer atender sempre. Né? Mas Ai, beleza, então ele se formou, feliz da vida, formatura, todo, né, aquele negócio, né? Ai, meu Deus, agora é mercado sim. de trabalho. Mas você já tinha ali um pessoal ali te esperando você poder pegar o CRN e atender. E como foi esse início de carreira, os primeiros atendimentos? Então, tem uma pacientinha que me marcou muito, porque foi a única que no início eu consegui fidelizar. Uhum. E até hoje ela voltou, depois de 2 anos, ela voltou comigo. E foi a única que no início eu consegui fidelizar, porque as outras vinham e não voltavam, né? Vinham e não voltavam. E com Uhum. ela eu consegui fazer várias atividades diferentes, como eu coloquei lá no curso a primeira vez, eu ia no mercado com ela, que o meu consultório era perto, né, do mercado. Então eu ia no mercado com ela, a gente comprava produtinhos legais para ela. Eu Uhum. fazia prova de frutas, verduras no consultório e tudo mais. Mas com ela eu tive chance de fazer isso, né? Com as demais, Uhum. não. As demais eu ficava ali no protocolo inicial, de conhecer a criança, de pedir exames, de montar um planinho alimentar exemplo para os pais terem algum norte. E aí eu não Uhum. conseguia fazer além disso, né? Uhum. E Era aquele. Eu não posso nem dizer que é padrão, porque, sinceramente, eu conheço os materiais da Andrea, né? Depois que ela veio para o curso, ela acabou me mostrando algumas coisas. Eu não posso nem dizer que esses materiais eram padrão, porque não eram. São materiais muito bem feitos, muito bonitos mesmo, mas que estavam dentro ainda daquilo que a gente aprende, né? O anamnese correlacionado com uma prescrição, alguma atividade ali que é um brincar, uma atividadezinha direcionada, mas que educação alimentar e nutricional tradicional, diríamos assim. aham, E eu até lembro exatamente. de você falar, Carol, quando eu quis fazer o coaching, eu quis fazer porque eu sentia que tinha algo diferente. Eu não sabia bem o que era, eu já tinha materiais, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali que eu precisava da liga. Eu lembro um pouco dessa fala, quando a gente ainda você nem era aluna, que a gente estava conversando. Então, Aham, eu acho que vale a pena dizer que muitas vezes a gente vai construir materiais muito, muito bons, né? E isso não vai fazer a gente deixar de ver outros. Eu mesmo estou o tempo inteiro buscando novidades, né? Procurando novidades. Então, é a sim. questão de não se acomodar. Isso mostra quão boas nós somos. E eu falo Sim, sem vergonha nenhuma mesmo. É porque profissional que está buscando o tempo inteiro conhecimento, melhorar, ainda que esteja num nível que está legal, é um profissional bom, ponto. Mas rolava o aham. problema da adesão ainda assim, né? Era uma É, consulta, outra, no máximo um retorno, e aí não rolava. não, Conta disso, para as pessoas entenderem do porquê essa live se chama Crianças de Verão. tá, tá. Porque passaram muitas crianças comigo até eu encontrar o curso do coaching, muitas, né? E se eu for dizer assim o nome da maioria, eu não sei, porque não marcou, né? É de verão, assim, vinham e não voltava, igual namoro de verão, tu vai viajar de navio, encontra um gatinho lá, nunca mais vê, tu não lembra nem o nome. E basicamente era isso, porque eu dava o meu melhor. Eu lembro assim que eu encontrava a criança, dava o meu melhor, ia toda animada. No outro dia eu ficava o dia inteiro fazendo plano alimentar. Nossa, às vezes ficava 2 dias e separava receita. Jesus! E até o meu sogro falava: Meu Deus, tu não cansa de ficar no computador, não? Eu não. Feliz, né? Feliz da vida. Mas pra quê? Pra não voltar. Então, assim, a primeira a gente vai com gás, a segunda a gente vai com gás, a terceira, a décima, a 20ª, mas uma hora cansa, né? E Uhum, essa hora chegou, assim, eu fiquei uns 3 meses, assim, parada. uhum, Não, eu só tava no colégio, então eu não queria mais atender.
ir no consultório pra mim tava, sabe assim, quase aterrorizante. Já tava sem esperança. E Uhum. aí eu assisti a Semana NutriKids. E Essa era semana da. que apareceu. Essa que É, estamos tendo agora. Então, se você ainda não viu as aulas, depois veja, tá? sim. E aí no dia seguinte eu tinha uma paciente agendada, né? E aí Uhum. eu apliquei a ferramenta do Marujo, que até a gente estava discutindo, que até hoje eu não consegui me desprender dela, que a primeira consulta precisa ser ela. Foi com o coração. É, eu já tô muito íntima dessa ferramenta. E aí os pais ficaram encantados, eu lembro que eu coloquei. Eu já tinha, por coincidência, a como é que diz? O Bandaninha. lencinho do pirata, Uhum. isso, e o tapa-olho. Então, no outro dia eu já levei. E os pais, eu lembro que tiraram foto da criança fazendo atividade, não sei o quê. Eu pensei, meu Deus, isso funciona mesmo, né? Daí, só que eu lembro que na época eu não tinha como comprar à vista, enfim, daí a Carol deu um jeitinho pra mim e eu consegui comprar e foi o melhor investimento, tá sendo o melhor investimento. Porque agora, por exemplo, amanhã eu vou fazer o retorno com uma pacientinha. Uhum. Eu vou ter que dizer assim, ô queridinha, eu não quero mais te ver porque eu não tenho mais o que fazer contigo. Tá vendo? É, fica em casa, vai. Eu vou até encaminhar ela para outros profissionais, psicóloga infantil e tudo mais, porque da minha parte eu fiz tudo que eu podia, ela já melhorou tudo, mas ela se apegou de um jeito comigo que ela quer ficar voltando, Uhum. né? E aí eu falei, não, tudo bem. Eu Volta a lembro, cada eu não três sei se é a meses. mesma paciente que você está falando, mas eu lembro da Deia. A Deia é super comunicativa lá no nosso grupo, né? E eu lembro dela algumas vezes falar assim, Carol, agora os pacientes eles continuam vindo e vindo e vindo. E tem uns que eu tô assim, olha, mas você já tá bem, eu já te dei alta. Não, mas a gente quer continuar indo, porque a gente gosta das atividades. A gente volta, não tem problema, não é mais necessariamente nem com o trabalho de uma meta, né? Porque a gente trabalha dentro do coaching ali a busca de uma meta, mas às vezes eles se apegam tanto que falam, não, beleza, eu ainda acho que vale a pena investir para a gente manter esse pilar da alimentação saudável. E não é nem uma questão de dependência, porque eles continuam bem sem, né? Mas é a Sim, questão de sim, eu quero sim. esse momento com essa Nutri. Isso Sim, me sim. marcou, porque não foi uma ou outra vez que ela falou. E daí que veio o nome do consultório, né? Das crianças de verão para um consultório de alta fidelização, porque realmente ela tem conseguido agora eu vou deixar até você contar, né? Mas tem sido um acompanhamento mesmo com as crianças, de conseguir levar até alta. Então, conta um pouco disso, dessa transição, né? Quando foi, como aconteceu? Tá. É, aí eu comprei o curso do coach, né? E assim, eu vi quanto tempo tem o curso? 2 meses? É mais São ou menos nove isso. semanas, um pouquinho mais. Nove Tá, semanas. então, São, 9 semanas, acho que é isso. Porque são 9 módulos, um módulo por semana, 9 semanas. então assim, eu vi o curso em 9 semanas. Eu Quando lembro. abriu a última semana, eu terminei o curso. Porque cada vez que abria novos módulos, eu já ia aplicando. Então, hoje eu já apliquei todas as ferramentas. Eu nem sei quantas são muitas. Deve ser Ai, mais não de sei esse 30. número. Mas são muitas. É, tipo, beira as 30, assim. Se não forem 30, beira. Eu não sei o número, mas é muito. É Eu muitas. vou até contar E depois. aí, E aí a Carol foi sempre ajudando, assim, né, em relação a como aplicar, em qual momento. Então isso é bem importante, assim, porque não é só as ferramentas, é a mentoria que ela dá Uhum. durante o curso para em qual caso você usa qual ferramenta, né? Uhum. Mas eu sempre falo que é muito além de ferramenta, porque igual tu falou, Carol, no início eu até tinha as minhas, né? Inventei algumas, assim, que até poderia ter dado certo, mas o que faltou mesmo era como dar motivação para a criança e como deixar que ela resolva o problema dela, né? Uhum. E é isso que faz total diferença hoje nas minhas consultas, porque no início eu sugeria as coisas, né? É o que a gente costuma fazer. Que Uhum. tal você encher tua garrafa, igual você fala no curso, que tal então você botar para despertar, para beber água, né? É, que E, tal, né? é, e Isso esses por dias, 2 dias. porque não funciona para aquela criança, né? E Uhum. esses dias a minha paciente já falou assim, eu perguntei, como é que você vai fazer então para lembrar de beber água? Aí ela falou, eu vou colocar na cervejeira do meu pai.
Eu na cervejeira do teu pai. É, porque daí eu adoro aquela cervejeira, acho linda, daí quando eu olho pra ela eu vou lembrar de beber água, viu? Então, se eu tivesse falado pra ela botar pra despertar pra beber água, não ia funcionar, né? E é Uhum, isso que o curso ensina, assim, que você vai indagando e a pessoa vai te respondendo. Então, acho que isso uhum, foi, se não tivesse tido ferramentas, só as técnicas do coaching já teria valido muito. E é uhum, isso que os pais gostam, assim, né? Que eles veem que eu entendo a realidade deles e por isso eles voltam, por isso que eles querem que as crianças voltem. E é uhum. basicamente isso, assim. Então hoje eu tô conseguindo, vamos dizer assim, contar com o dinheiro de todos os pacientes que estão comigo. Então todo mês eu sei que aqueles pacientes vão voltar e eu vou ter aquele dinheiro fixo que antes eu tinha que captar novos, sempre novos. Fica Né? E sempre agora não. naquela angústia de divulgação. Será que a agenda vai encher, né? Eu conheço a angústia. Exatamente. Inclusive, eu atendi um pacientinho que eu mandei para você, você até botou o print aqui, né? Que ele emagreceu 1,5 kg só com uma conversa. Eu até montei um planinho alimentar ali na hora, mas bem básico, assim. Uhum. Só para ele entender a fome e saciedade dele. A mãe disse que teve aniversário do pai e ele comeu meio pedacinho de bolo. E antigamente ele comeria 3 fatias. E ele emagreceu 1,5 kg. Eu nem reconheci a criança. Só com técnicas do coaching. É, e eu acho legal você falar isso, porque para quem não conhece a metodologia, muitas vezes acha que é basicamente ferramenta. Eu já tive até alguns pedidos, Carol, mas me vende só as ferramentas. E não faz sentido nenhum, porque coaching, né, na metodologia em si, ela é um compilado entre competência, técnica e ferramenta. As ferramentas é aquilo que a gente tem em papel, que a gente bota ou a criança ou os pais para preencherem. As técnicas são as formas de se perguntar, que para mim é incrível, mudou quando eu aprendi, mudou para minha vida. Eu sempre falo isso para as meninas, não é uma questão só do atendimento em si. Tipo, mudou minha relação com as pessoas. E a competência, que é justamente como a gente muda enquanto pessoa, né? E isso reverbera no profissional. E eu vi também uma mudança da Deia, pessoa, né? Teve, é Sim. claro, toda a mudança do nutricionista, mas eu também acompanhei uma mudança enquanto pessoa. Então não faz sentido nenhum a gente falar de coaching ser ferramenta, porque isso não é coaching, isso é uma ferramenta que você está aplicando. Se você não está pronto enquanto pessoa para aplicar a metodologia, ao mesmo tempo, se você não tem as formas de se perguntar e de conduzir, né? E é claro, a É, ferramenta ela tem assim, a cerejinha do bolo. É a maneira gostosa é, de se conduzir, é isso. Mas não faz exatamente. nenhum sentido. Como que foi isso da mudança pessoal? Porque, beleza, os pacientes então estão voltando, o consultório está fluindo bem. Ah, teve uma coisa que você não contou. O preço da consulta também aumentou, né? Aumentou. Aumentou, então E- já está entregando resultado. Quanto mais resultado a gente entrega, mais a gente recebe. Isso é justo. Exatamente. É. E um dos módulos que também, assim, que a gente nem espera num curso desse é que tu falou sobre dinheiro, né? E tu mexeu no meu, na minha feridinha, porque sempre tive problema com dinheiro. E aí essa aula foi muito importante para eu ir atrás de ajuda também, né? Você falou que teve uma coach financeira, enfim, também fui atrás da coach financeira, então me ensinou que não tem problema eu pedir dinheiro por uma coisa que eu tô fazendo com amor, que eu tô me dedicando, que eu tô. E aí eu achava que eu tava fazendo mal cobrar. Então eu cobrava um valor, ainda dava o retorno. Aí você me convenceu que não é retorno porque é uma nova consulta totalmente diferente. Sim, não tem E outro tipo de atendimento que você entrega, né? A Gi tá até falando aqui, a Gi é da turma da Deia. Ó, eu também percebi, mesmo conhecendo um pouco dela, que ela mudou. ai, obrigada, Gi. A Gi também é uma inspiração para mim. Sim, pra mim E também. aí A Gi, excluiu aliás, o vem no retorno da sábado. minha vida. Hã? A Gi, aliás, vem no sábado comigo aqui. Ah, com certeza eu vou assistir. E Mas aí vamos lá. E aí, eu excluí o retorno da minha vida. E aí pensei, não, vai ser um valor, cada consulta é um novo valor. Claro que os antigos eu fui mantendo, né? E aí eu comecei com valor, fui aumentando e ainda sei que até final do ano ainda vou aumentar mais. Porque, na verdade, eu me dedico muito para cada paciente, muito mesmo. Então, assim, além das técnicas do coach, eu ainda penso em coisas novas. Eu até te mandei da ferramenta do pequeno grande monstro, né? Do grande. Como é que é? do Pequeno grande monstro? pequeno grande monstro. Aham. As bananinhas.
Isso, que o meu paciente tinha pavor à banana. Então, assim, porque ele teve um histórico de traumas na creche, enfim, né? Então ele comia Uhum. banana, agora tem pavor, enfim. E aí, claro, eu indiquei na psicóloga também. Uhum. Mas eu fiz a ferramenta do pequeno grande monstro, que é para transformar um monstro enorme em um monstrinho pequeno, né? E aí eu fiz a banana de crochê grande e dei para ele a bananinha de crochê pequena. A minha sogra fez. Não, gente, se Então, liga nisso. Se liga. Desculpa, Déia, eu vou ter que interromper porque eu falo que eu preciso pegar os insights, sabe? Imagina em que profissional você vai que ele tem esse cuidado. A gente conta, sabe? Dá para contar assim quantos você encontra. Então, sabe, ela olhou para aquele caso, não era um, sei lá, ela tem várias bananinhas lá e ela entrega um para um para cada criança. É tipo, é aquela hora que realmente eu estou comprada com essa família, né? Eu tô ali de mão dadas. Eu vou fazer o que for necessário para ajudá-los. Olha isso. Então, às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito, entregando um brindezinho em final de consulta, e nem sempre é. Então, eu sim. admiro. E aí essa criança chegou para mim comendo 5 alimentos, já ela tá comendo 12. Nossa, E mais que nenhum 12. momento fiz dieta, nenhum momento foquei em receita, só principalmente conversar com os pais Uhum, e com a criança, mas com as ferramentas direcionadas para os pais me ajudaram muito nesse caso. Que daí eu uhum, descobri que na ferramenta bibliografia alimentar, né, eu descobri que a mãe também era forçada a comer, a mãe dela mandava tomar vitamina de bacalhau, uma coisa assim, era uma vitamina rosa, não sei se alguém conhece aqui. E hoje ela tinha pavor a peixe, não queria comer de jeito uhum. nenhum peixe, ela conseguia relacionar isso com o filho, para ter As paciência com ele. crenças, né? É, então, assim, coisas que antigamente, antes do curso, eu não ia ter esses insights, assim, né? Uhum. Então, e outra coisa também que eu ficava muito preocupada em ficar anotando. Ah, termina a história da banana. Não, daí eu terminei, eu dei a bananinha pequena pra ele. E aí a gente fez, ele ficou bem feliz e hoje a bananinha é a melhor amiga dele. Tá lá no quartinho dele, ele sempre tá brincando, eles me mandam foto. Então, assim, a banana agora tá amiguinha em crochê. Uhum. Aí eu fiz atividade com ele no dia também, a gente fazer formatinho de banana, palitinhos com a banana, enfim. E depois, é... meu Deus, esses comentários me fazem me perder. Olha para mim, deixa os Tá. comentários. Eu volto depois, aí eu vejo o que elas estão perguntando e eu te pergunto. Fique E aí, desconcentrado. e aí o que eu pensei assim, eu vou deixar com que esse alimento que eu almoço para ele, que se torne um amiguinho, mesmo que de forma de crochê. Porque Uhum. daí ele vai tirar essa barreira que ele tem na frente do alimento, né? Então isso realmente aconteceu. E agora ele já aceita botar legumes no feijão, enfim, a banana em si não, ele não come, mas ele já toca, ele já aceita na frente. Tudo isso Uhum. que. Mas a ferramenta Pequeno Grande Monstro foi bem importante porque daí eu consegui descobrir da onde veio o trauma, né? Então ele não lembra exatamente porque ele era um bebezinho, mas Uhum. ele diz que ele tem ânsia, que ele vomita. Então a gente sabe que a introdução alimentar em muitas creches acaba sendo mais forçada, né? Que a criança realmente tá ali quase vomitando, mas continua forçando. Então fui Comida associando de 8 isso. colheres, 20 colheres, né? Isso, Ainda temos disso. Eu acho que cada vez mais isso vem mudando, até por conta de cada vez mais a gente ter nutris nas escolas, mas é toda uma crença enquanto sociedade, né? A gente acredita que precisam ser X colheres, tanto sim, de 200 ml, assim, quer ficar medindo tudo, quando na verdade não deveria ser assim. Acho que esse é um sim. ponto importante. Mas é muito importante quando você fala de, olha só, ela trabalhou uma ferramenta. É claro que enquanto isso a gente está o tempo inteiro trabalhando técnica, né, de conversa. Junto disso, ela trouxe a experiência de ter feito a bananinha lá, porque era específico daquela criança. Então é aquela hora da geração do rapport, da conexão, do olhar para a família e falar, ó, oh, eu vejo isso, né? Eu entendo vocês. Vamos então focar no que essa criança precisa. E fora isso, trazer a experiência para dentro do atendimento. Lembra de vez em quando eu falo assim, ó, às vezes em stories, porque eu tenho algumas alunas que eram resistentes a levar comida para dentro do consultório. Você era uma das alunas resistentes, Andréa Lins? Muito, assim, eu levava no início também. Mas depois Mas eu você fui tinha deixando de lado, receita? né? É, Hã? exato.
Ah, receitas, é verdade. Eu ficava esperando ter o momento ideal, a cozinha ideal para cozinhar com as crianças, né? Inclusive a Gi deu uma É, super dica ali no grupo que tu não precisa ter uma cozinha, tu pode ter uma pia ali até em cima da mesa, se tu levar um processador, tu faz milagres, né? E realmente consegui fazer purê de couve-flor no processador, fiz o cajuzinho de tâmara com amendoim. Ai, fiz um monte de coisa que não precisa nem de fogão, né? Só precisa já levar as coisas mais ou menos prontas e as crianças adoram. E é. agora na minha salinha eu vou ter uma piazinha ali para poder cozinhar com as crianças. Sim, ela tá mudando de consultório, né? Vai para um espacinho agora dela. E isso é incrível, porque às vezes a gente acredita que o espaço pode, ai, quando eu tiver o meu espaço, quando for a minha sala, né? E na verdade, se a gente quiser mesmo, a gente faz umas adaptações e dá muito certo. E eu percebo que cada vez mais você vem trazendo mais e mais e mais experiência. É assim, a gente poderia dizer, não, agora eu tô bem, agora os pacientes, né, tô conseguindo uma alta adesão, tô tendo mais resultado, fidelização, e beleza, parei aqui. Não, ela continua o tempo inteiro, tô vendo a André estudando, o tempo inteiro ela correndo atrás de coisas novas, porque isso não para, né, Deia? Eu acho que é importante também dizer, a gente continua o tempo inteiro trazendo novidades, trazendo conhecimento para nossa carreira mesmo. Isso é importante, porque às vezes a gente acha que vai acabar. E depois da Eliana, tem. Você conhece por conta dos encontros ao vivo, mas ela é da outra turma. Gente, a Eliana ela tem 33 anos e meio de formado. Nós não éramos vivas ainda quando a Eliana nasceu. Nasceu não, nós não tínhamos nascido quando a Eliana se formou. E ela continua nessa, sabe? De correr atrás de novos conhecimentos. Então, que bom que a gente está viva e que a gente pode cada vez mais agregar, estudar, estudar, estudar. Eu acho isso lindo, assim. Se eu puder dizer das minhas alunas, eu não vejo nenhuma que está acomodada. Então, isso é Tem muito vários legal. pacientes meus comentando aqui. Ai, que legal. A gente Ô, vai logo Carol, então conhecer o espaço novo da DEA. eu também queria acrescentar que em uma das sessões com a minha coach financeira, ela falou sobre as variedades de renda, né? Que a gente não pode viver só de uma, por exemplo, só de consultório, né? Até dá para Sim. viver, mas se acontece alguma coisa, por exemplo, a pandemia, isso pode te deixar sem dinheiro, né? De um dia para o outro. E aí eu comecei a fazer os grupos do WhatsApp, que inclusive você sempre incentivou muito, né? E eu já Uhum. vou para a quarta edição do nosso grupo de seletividade alimentar. E a gente usa basicamente a roda, e a psicóloga que está comigo, né? Então a gente foca na Uhum. roda. E é incrível como dá resultado. As mães mandam assim. Uma mandou, ela só come arroz, tomate e carne, né? No início do grupo. Aí no final ela mandou resultados por aqui. Já comeu batata doce, brócolis e não sei o quê. Só em mudar o contexto da criança, né? Fora, imagina Uhum. se eu tivesse ali junto da criança, né? Porque o grupo do WhatsApp acaba sendo mais longe, mas Uhum. é outra forma de renda que acabou surgindo na pandemia, que eu fui atrás e está sendo bem legal Uhum. usando Tem a o curso ferramenta do coaching. também, né? Hã? Tem o curso também, ele tá ativo ainda? O teu curso online Ah, tá lá disponível, com certeza. de introdução É alimentar. o meu curso de introdução alimentar, aham. E eu também trabalho com amamentação, né? Também é uma outra forma de renda, mas a gente tem que sempre estar inventando outras formas, palestras, né? Enfim, porque a nutrição tem um amplo campo, né? E com o curso tu consegue pensar em mil coisas mesmo, muito além de só consultório. Eu acho que é legal de dizer, até porque às vezes a gente acredita que um caminho é único. Eu realmente acredito que a gente precisa ter um foco inicial, e aí quando a gente está com esse daqui bem desenvolvido, a gente vai podendo diversificar mais. Diversificar no começo, você não faz nada crescer. Mas depois que você já conseguiu chegar num estágio onde aquele serviço corre bem, a diversificação ela vem como algo realmente que me ajuda, tanto em questão de renda, em questão de eu ter, às vezes, possibilidade para outros serviços. Então, cobro 260 na consulta, mas o grupo de WhatsApp é, sei lá, R$ 200, né? Não sei quanto você está cobrando, mas assim, para dar uma ideia de que às vezes a gente consegue dar mais opções até para o próprio cliente, para o pai, para a mãe escolherem o que naquele momento
se adequa melhor para ele, né? E às vezes tem uma pessoa que está distante, que não pode estar ali num atendimento presencial, vai, faz um curso online. E é claro que cada um tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. E cada pai e cada mãe podem escolher sempre a partir do que a gente apresenta. Agora, o ponto é engraçado que você falou de ter visto no curso, eu falei, você mudou, né? Fez a parte do desenvolvimento do coach com finanças. E aí, como isso gerou a abertura para esses novos serviços? Porque, sinceramente, eu não acredito que foi só a pandemia, não. Eu acho que você estava Não, madura, sabe? Para aquele sim, momento. sim, sim, sim. Não, foi uma junção de coisas, né? Eu acho que ter mentorias é fundamental. Então, eu estava contigo, eu estava com a coach financeira e estava com a minha psicóloga. Então, eu não vou sozinha, eu não subo sozinha, né? Vocês estão Uhum. ali empurrando a gente, vai. Opa, acho que deu uma travadinha no da Deia. Opa, aí voltou, Deia. Não sei porque desligou. Vocês estão ali falando o tempo todo, vai, faz isso, faz aquilo, e aí cabe de ti fazer ou não, né? Se tá no momento ou não, também nem sempre a gente tá bem, né? A gente também tem que respeitar Uhum. nossos momentos. Mas como eu tava com gás, eu tava com tempo e aí eu fui fazendo. E essa história de realmente o pai às vezes não poder pagar a consulta, eu levo pro grupo do WhatsApp, isso funciona muito. Então a gente tava naquela discussão, será que diminui o valor da consulta online, não sei o quê, né? Aí eu não diminuí, mas os pais que não estavam podendo, eu falava, olha, mas eu tenho o grupo do WhatsApp e tá bem em Uhum. conta. E acabei não perdendo esses pacientes, né? E Uhum. depois do grupo eles começaram a me procurar para consulta online, né? Uhum. Então Aí acabei. tem esses serviços também. Não é porque alguém faz um dos nossos serviços que ele não vai fazer o outro. Não é porque ele vem numa consulta que ele não vai no grupo. Ou porque ele foi no grupo que ele não vem na consulta, né? É, exatamente. E teve pacientes que veio na consulta que se inscreveram no grupo, então foi bem válido, assim. Uhum. E a ferramenta ali da roda foi fundamental. Não sei se tu já chegou a mostrar ou se essa é a Eu surpresa. não mostrei ela ainda. Deixa eu xeretar. Eu tenho um tanto de papel que tá aqui na minha frente que eu imprimi, mas eu acho que eu não tenho a roda, que eu só imprimi os das crianças. Mas a roda, basicamente, gente, a gente trabalha 12 pilares que são referentes ao. Chama Roda da Educação Alimentar de Pais para Filhos. São 12 pilares que os pais precisam trabalhar com seus filhos para deixar uma herança de educação alimentar e nutricional para essas crianças, para promover uma alimentação que seja mais feliz, mais prazerosa, mais saudável. E aí, só que qual que é o ponto? A gente sempre quer trabalhar esses 12 pilares de uma maneira dizendo faça assim, olha, é importante você dar o exemplo, pai. É essencial que você sente à mesa para comer com ele, sabe? É importante que você deixe o seu filho escolher quanto ele vai comer. Você escolhe o quê, mas quanto ele escolhe. E a gente fica só lá, né, ditando o que fazer, o que As fazer, o que frases fazer, o que prontas. fazer. Justamente, prontinha, do jeito que a gente aprende nos cursos, que a gente se especializa e tudo mais. E aí tá, alguns pais, às vezes a ficha cai de primeira, aí eles não sabem muito bem como pôr em prática, mas outros, eles ficam, não, eu faço isso, tá tudo bem. Você tá dizendo que eu não faço? Tem esses também, né? Como assim? Eu dou Uhum. exemplo. Então, gente, nem sempre é fácil a gente fazer pai e mãe ver alguns pontos que precisam ser trabalhados com a alimentação. Do mesmo jeito que outros profissionais da saúde devem ter dificuldades de fazer a gente ver algumas coisas. E aí essa É. ferramenta vem para autoavaliação dos pais. O próprio pai, a própria mãe, ela pode ir lá e preencher a cada um dos pontos o que ela acredita que ela está tirando 0 ou 10, né? Então, de 0 a 10, quanto você acha que tá o teu exemplo em questão de alimentação? Você senta para comer com seu filho, você geralmente come frutas na frente dele, e aí a gente vai fazendo as perguntas, e aí a pessoa vai pensando e falar: esse eu tô 7, vai, não faço muito isso, sabe? E aí a partir disso a gente tem uma forma final lá de conduzir para que a gente fale: tá bom, você viu aqui a sua autoavaliação, e agora o que a gente faz a partir disso? Então, quais Sim, são as sim. sensações que você vai ter para melhorar? E é incrível, porque isso dá toda vez que eu aplico com pai e mãe também. Eu sinto assim que eles vêm, conforme eles vão preenchendo, eles olham e falam: eu não acredito que eu faço isso. E assim, não fui eu que dei a Exatamente. nota. Eu não dei, não. Quem preencheu foram eles. Eu falo assim: não, você não acredita? Você preencheu errado? Não, eu preenchi certo, mas eu tô perplexa de estar vendo isso aqui agora, sabe? Exatamente. E é leve.
Então eu gosto muito dela, assim, também, para usar. Inclusive, eu apliquei esses dias numa consulta e a criança ficou junto, porque ela já tinha 8 aninhos, né? E aí a mãe falava assim, ó, me ajuda a dar nota, então, pra criança, né? Aí chegou na parte de refeição, perguntei como é que é o momento da refeição com a criança, é um momento agradável. Aí a mãe, eu dou um 8, é legal sim. Daí a criança assim, não, mãe, eu dou um 7. Ela, por quê? Porque não. Aí começou a falar, né, o que que acontecia de que não era legal na refeição. E a mãe, olha só, filha, eu não sabia, então a gente vai, a partir de hoje, tentar mudar isso, né? Enfim. Então, Uhum. muito legal. Claro que a gente tenta fazer mais com os pais, né? Mas de vez em quando a criança Uhum. tá ali, eu até gostei. Porque a criança era calma, a mãe era calma, né, também. Porque às vezes Uhum. pode dar umas intrigas, né, entre pais e filhos. É, Mas sim. Tem umas crianças que às vezes. Na verdade, eu acho até legal a gente falar disso. Você percebeu que os pais começaram a falar mais sobre alimentação com os filhos depois que você começou a trabalhar com coaching nutricional infantil? com certeza, com Sim, total né? certeza. Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente não. Enquanto rotina mesmo, comer a gente faz todo dia, né? Toda hora. Então, é rotina. Os horários de comer, tudo bem que tem umas famílias que não têm rotina para horários de comer, mas a grande maioria vai ter lá o café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Não se conversa muito, não se esquematiza muito, e a gente só fala dos problemas. Ah, você tá comendo demais, você tá comendo de menos, né? Você não tá comendo fruta, bota feijão no prato. Mais ou menos por esse lado. E aí, o que eu percebo, não se tem um momento para conversar será que tem alguma forma da gente fazer você comer feijão? Como comer feijão seria legal, né? Como seria gostoso? O que que você pensa sobre o feijão? O que que você pensa da comida da mãe? Que horário é melhor para a gente comer? Será que dá para esperar o desenho de casa? Enfim, são tantas coisas que dá para se conversar e às vezes não se conversa. E aí você coloca o pessoal lá na hora da consulta, você começa a fazer umas perguntas e assim, era ajuste de comunicação entre Aham, o exatamente. pai e o filho. É isso que faz a grande diferença, né? A gente saber colocar esse ajuste. Eu acho fantástico essa parte, porque as crianças também se empoderam para dizer. É Por isso que elas verdade. querem voltar sempre. Eu tenho até um exemplo, chegou para mim uma pacientinha que os pais levaram na verdade para saber se estava tudo bem, porque ela sempre teve biotipo muito magrinha, né? E comia Uhum. muito pouco, então eles só queriam saber se estava tudo bem. Aí eu apliquei, eu não me lembro qual ferramenta, acho que foi a Meta Smart, que daí no meio da consulta ela deixou eu falar que ela bebia muita água na refeição, daí eu perguntava por quê. Porque ela Uhum. queria engolir a comida, né? Queria empurrar a comida. Aí eu comecei a indagar, tá, mas o que que seria um almoço gostoso pra você? Aí ela começou a falar, um feijão sem cebola. Aí os pais, ué, mas então é só a gente fazer um feijão sem cebola pra você? Não tem problema. E eu só ouvindo, né? E o que mais? Eu gosto do tempero do meu pai, eu não gosto do tempero da minha mãe, do frango. Não tem problema, então, pai, prepara o frango pra você, né? Ele falando, eu não, Uhum. eu não me meti. E o que mais? Salada eu não gosto muito, mas ela adorava japonês, né? Daí foi aí quando eu sugeri, então, que tal a salada que tem no japonês? Aí a gente começou a ver, tem o sunomono, né? Que é o pepininho lá adocicado, tem os legumes na carne. Ah, sim. Aí esses dias ela me mandou a foto, ela com o sunomono, o pepininho no prato. E ela falou, Uhum. Déi, hoje meu almoço tá muito gostoso. Então era só questão de comunicação entre os pais, dela poder falar que não queria cebola no feijão, que queria o frango com o tempero do pai. Mas às vezes não dá oportunidade, né? Exatamente isso. Uhum. Acho que nem sabe tanto que tem que dar oportunidade. Se a gente for ver, a gente, enquanto adultos, conversa com os nossos pares, com os nossos pais, mães, maridos e, enfim, quem mora aí com você, muito pouco sobre comida. Basicamente, a conversa é: o que vai ter pra janta? No máximo isso. Se é você que faz, a janta você pergunta: ó, vou fazer tal coisa, tá tudo bem? E se não é você que faz, você pergunta: o que vai ter pra janta? E não se conversa muito em si sobre a comida. É no máximo se tá gostosa ou se não tá, né? Quando na verdade, gente, a gente passa muito tempo do nosso dia comendo. E É tem verdade. tantas coisas que estão envolvidas para o ato de comer, que vai muito além da ingestão de proteína, vitamina, mineral, né? Eu acredito que quando a gente consegue trazer esses elementos das conversas, faz tanto sentido. E aí você É vai vendo verdade.
os resultados sempre acontecendo a partir disso. Odeia, teve uma das meninas que passou aqui, eu achei legal que ela falou que, tipo, parabéns pela iniciativa do grupo do Zap e por permanecer o seu preço. Eu lembro que quando começou essa história da quarentena, né, logo no comecinho mesmo, tipo, foi quando meio que, ó, vai fechar, em alguns lugares nem tinha fechado, a gente viu vários preços de consulta que o pessoal começou a falar, ai, vou diminuir, vou diminuir, vou diminuir. E com medo do que ia acontecer. O que você acha que fez você manter o seu valor e trazer esse novo serviço, assim? Não só da mentoria, da gente ter conversado sobre isso, mas por que você sentiu que não, realmente eu vou continuar, né? Aí dentro. Foi um misto da tua mentoria com a minha coach financeira, porque ao mesmo tempo que tu falava, por que que tu vai desvalorizar teu serviço? O teu estudo continua ali, né? Então tu não vai ter uma consulta melhor ou pior, porque vai ser online. Pior, né? A consulta vai ter a mesma qualidade. E realmente, assim, eu tava continuando investindo nos estudos, continuando estudando, continuando me dedicando. E aí eu pensei, realmente, por que que eu vou cobrar menos? E aí a minha coach financeira falou, tudo bem, tem a pandemia, mas tem muito dinheiro por aí, por que não vai ter gente para pagar? Né? E aí, Uhum. com a opção do grupo do WhatsApp, eu pensei, então tá, quem não tiver como pagar, vai para o grupo do WhatsApp. E ninguém reclamou de valor, ninguém mesmo, assim. E toda vez que eu aumento um pouquinho, as pessoas não reclamam. Eu fico pensando, meu Deus, quanto dinheiro eu não perdi. Perdi muito dinheiro. Porque Uhum. eu tinha aquela objeção, né? Tu fala muito no curso, assim, a objeção de que não vão pagar, de que não tem dinheiro. Mas geralmente quem procura uma nutricionista infantil já tem um poder aquisitivo maior, né? Uhum. E se não tem, tem os grupos do WhatsApp que são muito acessíveis. Até perguntaram quanto que eu cobro, eu até posso falar, não tem problema. A gente está cobrando R$ 79,90, então tá muito acessível. E ajuda Tudo. muito a mãe. Você não tem condição de ir numa consulta individual, né? Sim, sim, eu acho que a gente começou com R$ 49,90, foi aumentando aos pouquinhos e acho que vai ficar nesse preço, não tem por que também ser mais que isso. Mas o que que é R$ 80? É uma pizza, né, Carol? Uma pizza. É uma pizza com refrigerante e abrotinho, é o que a gente paga aqui em Floripa. É Então mais ou menos aqui também. Aqui é mais caro em São José. Mas é, é quase tudo isso. É, a pizza aqui é cara. Mas, enfim, eu e a acho gente que tem que valorizar, né? eu acredito que isso da valorização profissional é um movimento que começa aqui dentro, sabe? É claro que a gente tem que entender o contexto onde a gente está inserido, qual é o público que a gente atende, né? Ter essas opções, eu acho fantástico, você ter as opções de acessibilidade a você, aos seus serviços, mas dar acessibilidade aos nossos serviços não é desvalorizar os nossos serviços. Então, esse Exatamente. movimento, quando a gente fala assim, a nutrição é desvalorizada, a primeira pergunta que eu me faço sempre é: eu valorizo a nutrição enquanto nutricionista? Né? Exatamente. Porque não adianta eu falar que as pessoas desvalorizam se eu mesma não valorizo, se eu mesmo não faço um movimento de valorizar a minha profissão. Então, É. são pontos importantes. E isso não quer dizer que eu não vá ter condições mais acessíveis de atendimento, não de atendimento, mas de serviços, né? Isso faz parte. Show E de bola. A Gi falando que você vem ganhando a maturidade e a confiança vai te fazendo aumentar. Eu acredito também que é um processo, né? O fato de talvez você estar com o pessoal voltando sempre, o pessoal querendo serviços, isso dá maturidade. É sempre um mix de coisas, a gente evolui na vida. Eu também já tive esse movimento. Eu já cobrei R$ 80 da consulta, menos do que devia ser cobrado pelo sindicato, né? Essa é a verdade. Mas eu devo ter atendido 5 pessoas no máximo com esse valor, porque não era o valor que fazia diferença, as pessoas não me procuravam, não tinha, sabe, não tinha estratégia. Tanto que era assim, foi logo que eu saí da faculdade, ficou lá, deixei numa clínica. Se alguém quiser que atenda, eu venho e atendo. Eu não sabia nem que existia valor base de sindicato, para ser sincera, né? Fui saber de tudo depois. Atendi umas 5 pessoas, assim, imagina, R$ 80 com retorno, como fala, ir para casa e calcular plano alimentar, porque eu calculei tudo, aí faz aquele tanto gente, de material, leva. é Daí verdade. eu não era criança, e aí depois eu falei, não quero isso, e continuei só com as escolinhas, e aí o resto da história a maior parte do pessoal conhece. Mas é um movimento de maturidade.
Agora ele tem que vir sempre acompanhado de valorização. Eu, por exemplo, me desvalorizava naquela época, sem nem saber, Uhum. mas me desvalorizava, né? Então, Eu que bom acho que a gente que pode falar hoje em dia, gente, vamos valorizar a nossa profissão, porque nós fazemos coisas tão lindas pelas famílias, é, pelas crianças. é que eu acho que a nossa dificuldade é que a gente vem de conhecimento, né? Então a gente não tem ali um tênis e a pessoa tá vendo o tênis e a gente sabe quanto pagou e quanto vai ganhar em cima que vai valer a pena. A gente tem Uhum. conhecimento, mas meu Deus, eu fico fazendo a minha história. Até esses dias eu andei publicando um vídeo sobre isso. Já fiz muito sacrifício para chegar até aqui. De sair 4 horas da manhã, pegar 3 ônibus para chegar no estágio 6 da manhã, para realmente aprender tudo que eu podia. E chegar em Uhum. casa 10 da noite, comer, me arrumar para dormir para no outro dia 4 da manhã de novo. Então, quando eu fui me ligando disso, já passei até fome porque não tinha tempo de comer. Era muito corrida. Eu estava em 2 estágios ao mesmo tempo, não dava tempo de Nunca passou comer. fome, né? Tenho Hã? certeza. Eu ia falar que Nutri nunca passou fome porque estava trabalhando igual uma maluca. E isso É é verdade. muito verdade. A gente fala para as pessoas, ah, precisa ter lá um momento de conexão com os alimentos. E às vezes a gente mesmo não corre desse porque quer investir em conhecimento, quer trazer mais para eles, tira o autocuidado da gente. É Então, verdade. também né, é o meio termo que a maturidade traz. Hoje eu já não faço mais isso. Quando eu era estudante eu tinha gás. Ainda bem que as coisas acontecem no Na tempo idade certo. É. E aí eu também acho, Carol, que é muito do nosso pensamento, né? Quando eu comecei a me abrir para ter mais pacientes, para ter um consultório de sucesso, com essa mentalidade, as coisas foram fluindo para isso, né? Então, enquanto eu pensava, ah, não, não vai dar certo, ah, não, não vou ter paciente, ah, não, ninguém vai pagar, não vai funcionar, porque é isso que a gente está mandando, né? Eu acredito muito nisso. Eu Não também, sei. também. Falamos bastante, geralmente, sobre a abundância do mundo, né? O mundo é abundante, o que você manda, volta. Então, você faz o bem volta. Você, né, acredita que o mundo é próspero, sua vida vai ser próspera também. E é uma construção sempre. Daí, eu vi que a É. gente tem 10 minutinhos, eu quero que você me Nossa, conte. É, porque a gente foi falando, começou lá na adesão e de repente entrou no outro tema, né? E se deixar aqui, vira 3 horas de conversa. Mas o ponto é que eu queria que você trouxesse. Você comentou do seu pacientinho que perdeu peso. Eu lembro de um que reduziu o colesterol, foi isso? Ou eu estou viajando? Porque às muitos, vezes eu Carol, já confundo tenho muitos estudos de caso. muitos estudos. O que você já conseguiu de resultado aí? A partir de coaching nutricional infantil, trabalhando isso junto com o seu atendimento? Na verdade, todas as que eu mais atendo são crianças obesas, com triglicerídeo alto, colesterol alto, glicose alta, é o que mais está vindo, né? E seletividade. Uhum. Mas os que eu mais estou tendo resultado, porque os exames melhoram mais rápido do que a seletividade, né? A seletividade a gente tem que ter mais calma. Uhum. Todos que estão melhorando os exames, todos. E caindo na curva, né? Assim, eu sempre falo, meu Deus, olha só, essa criança tá de paraquedas, né? Tá caindo de paraquedas. Então, a criança estava lá na obesidade, ela já tá quase, que demora também, né? Uma transição, mas já tá assim no sobrepeso, quase chegando no peso adequado em 4 meses, né? Em 5 meses. Então, até eu daqui a pouquinho vou atender uma pacientinha que eu tô fazendo online. E aí a Uhum. mãe falou assim: ah, não sei não se tá funcionando porque ela não tá comendo fruta, que não sei o quê. Ela tá comigo há uns 4 meses, né? Só que assim, todos os exames dela melhoraram. Ela tá Uhum. perdendo peso. Então, assim, são as pequenas mudanças. Ela diminuiu o doce, de vez em quando ela come uma fruta, ela tá comendo um brócolis. Mas tudo melhorou, só que a mãe quer aquilo, né? Quer que coma 3.000 frutas, enfim. Uhum. Mas com pequenas mudanças, eu sempre falo, ó, vou mandar um planinho alimentar para vocês saberem mais ou menos o que oferecer, o que comprar, né? É direito de vocês, Uhum. mas eu tenho certeza que o que vai funcionar são nossos combinados. É o que eu e a criança vamos combinar aqui. É isso que vai funcionar. Não é vocês quererem Mesmo sem aplicar dieta e calcular, tudo mais. né? Mesmo sem calcular plano, porque aqui o que mais chega de pergunta é: ai, é obrigatório calcular plano? Você calcula plano? E eu falo, gente, eu não acho nem que a gente precise calcular sempre e nem que a gente precise calcular nunca. Tudo são casos, e aí vai o teu olhar enquanto profissional de avaliar tecnicamente se precisa, se não precisa, né? Mas, no geral,
a gente consegue resultados maravilhosos, maravilhosos, sem necessariamente ficar falando X gramas de tal alimento, Y gramas de tal alimento. 2 colheres de Sim. sopa de feijão, 4 de arroz, né? Sim, sim. É, comer é qualitativo. Até eu tô usando bastante a ferramenta lá do plano qualitativo. É assim, as trocas e é isso aí. Tá Uhum. satisfeito, tá? Não vou calcular, não. Nem me peça, mãe. Confie no teu filho, confia que ele vai saber o que ele tem que comer, a quantidade, a gente vai ensinar, ele vai aprender e dar Uhum. resultado. A criança, só com técnicas ela aprende a quantidade, ela aprende a se controlar, sabe as horas que pode comer a doçura, bem Uhum. tranquilo. E eu acho tão doido. Eu falei disso numa das lives da jornada. Fala assim, a gente fica o tempo inteiro dizendo, né? Nós precisamos respeitar a fome e saciedade das crianças, porque olha os problemas que a gente enfrenta com os adultos. Nós precisamos oferecer os alimentos em qualidade, mas a quantidade a criança escolhe quanto vai comer. Mas olha só, eu vou te dar um plano calculado. E aí você faz ele comer tudo isso aqui, tá bom? Aí eu falo, muita Exatamente. incongruência. Dependendo do caso, é claro, você tem, sei lá, um paciente com nefropatia, precisa calcular a quantidade de Sim, proteína. Nós sim. estamos falando de patologias, né? Mas muitas vezes eu não vou precisar trazer esses cálculos mesmo, não. É, Ai, pra dizer que eu nunca calculei, eu calculei um cardápio até agora, desde que eu entrei no curso. E eu falei assim, olha, eu vou calcular porque eu sabia, ela ia pro endócrino e eu sabia que o endócrino ia pedir, né? Eu já conheço o endócrino. Então, eu vou calcular pra ele ver que eu calculei, mas assim, ó, segue o que a gente combinou. Mais ou menos isso. ai, e é engraçado como vai mudando um pouco as nossas abordagens, né? E a gente vai percebendo que tem caminhos novos. Que bom que tem caminhos novos. É Ai, verdade. show, deixa eu ver se ficou alguma pergunta por aqui que passou, que a gente não viu, que estamos indo para os minutinhos finais. A Kari perguntou quando tu fala nesse grupo, são todos os dias? Quando tem perguntas? Como que tá funcionando o seu grupo, Deia? Mais ou menos assim, resumidamente. Do WhatsApp. WhatsApp É. e dura 7 dias. Daí a gente, no início, a gente fala sobre o que que faz a criança aceitar um alimento ou outro, né? Que inclusive tu dá a palestra já prontinha. Uhum. Mostra o estudo, que explica que é muito mais o contexto do que o alimento em si e tudo mais. Aí manda a ferramenta para as mães, no outro dia as mães começam a mandar a ferramenta preenchida. Daí a gente deixa uma mamãe por dia mandar a ferramenta preenchida e a gente vai aconselhando conforme a necessidade. Mas assim, ó, o trabalho da psicóloga, eu acho que ela até tá assistindo a gente, a Patrícia dos Santos, ela agregou muito, assim, porque ela trouxe um olhar bem diferente meu. Então, principalmente em relação a emoções, em relação à quantidade, eu tô aprendendo muito com ela. Então, é bem legal também formar esses grupos com outros profissionais, né? Fono, com TO, enfim. Inclusive, ela que vai estar ali na minha salinha comigo. Foi uma parceria que deu certo. Então, é mais ou menos assim o grupo. E acho ótimo você ter citado que está fazendo uma parceria com um psicólogo, porque tem pessoas que acreditam que quando a gente trabalha coaching, né, vai indo, vai invadindo a área da psicologia e não tem exatamente nada de invasivo. Olha só, a Deia está no grupo, junto com a psicóloga, trabalhando com ferramentas de coaching, cada uma com as suas abordagens. Coaching é metodologia, tá? A gente pega essa metodologia e aplica, assim como sei lá, psicóloga poderia aplicar, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, né? Mas não tem invasão. Existe um limite do que a gente pode trabalhar dentro da nossa profissão. E aí é sempre a gente eticamente respeitando esse limite. Então, não entra na parte da psicóloga. Que legal, eu adoro parceria psicóloga, TO, fono. É, cadê aqui? Eu vi que passou uma pergunta. A Raquel Albuquerque perguntou: quanto você cobra na consulta se eu não for oportuna? Você quer falar, Andréia? Falo, falo, com Pode falar. certeza. Agora No nós início, estamos bem resolvidas com dinheiro, né? aqui na minha região, Palhoça especificamente, não dá para cobrar muito, né? Em Floripa, sim, tem profissionais que cobram, né? São cidades grudadas, mas Florianópolis é uma região bem mais financeiramente positiva. E aí, no início, eu cobrava 180 com retorno. Aí depois eu aumentei para 200 com retorno. No curso a Carol falou nada de retorno, eu perguntei para ela como que ela acharia, ela até deu uma opinião, mas eu, quer saber? Vou jogar alto mesmo. Aí agora é 220 sem retorno. Agora Saímos de façam as...
está com retorno para 220, sem retorno, com pacientes que voltam e que estão felizes porque estão tendo resultados. Uma nutricionista que recebe aquilo que merece porque dá resultado para as famílias. Então, às vezes as crenças aqui, ó, sobre nutricionista ganhar bem ou mal, está dentro da gente. Teve ontem, eu não sei se a pessoa até tá aqui, mas ontem alguém comentou: às vezes essa mudança de nicho para a área de nutrição materno-infantil a gente não faz com medo de não ganhar, né? De não receber. E eu falei: olha, eu tenho muitas conhecidas nutricionistas materno-infantis que vivem disso e ganham bem com isso. Então, gente, vamos mudar aqui o mindset, né? Sobre essa situação. Deixa eu ver. Perguntaram quanto dura o curso de coaching. 2 meses e pouquinho, são 9 meses. 9 meses não, 9 semanas. Acho que agora as perguntas acabaram também e a gente não tem mais muito tempo para pergunta. Déia, muito obrigada por você ter vindo aqui, ter vindo dividir essa sua trajetória. Eu acho lindo a forma como você se desenvolveu desde a faculdade até esse momento. Sabe, daquelas nutris que você olha e fala assim, menina, segura. Sabe, daqui 10, 20, 30 anos, quando o pessoal está se recém-formando e você fala, eu quero ser igual aquela lá. Você já inspira muitas nutricionistas já, inclusive, né? Mas eu te vejo como uma daquelas nutris que na área materno-infantil vai ser sempre uma inspiração. Então, de verdade, estou feliz com o seu desenvolvimento, de fazer parte disso, de saber que o coaching nutricional infantil entrou por aí. E você sabe que pode contar comigo sempre. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas também, falar do seu Instagram, do seu arroba, para o pessoal, se quiser ir lá conhecer. Tá, o meu Instagram é Blumanutri, com 2 Os. A mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é: não desista do que vocês amam fazer. Se não tá dando certo, tem alguma coisa que você tem que fazer de diferente. E vai atrás desse diferencial, porque sim, a gente pode viver muito feliz fazendo o que a gente ama. Claro que no início a gente batalha um pouquinho, mas a gente sempre tá... Quando você tá no caminho certo, você sempre vai ver os resultados cada vez mais rápido. E, inclusive, eu tava conversando ontem, bem rapidinho, eu tava conversando ontem com a coach financeira, que eu falei, olha, eu tô trabalhando menos e ganhando mais. E, de certa forma, eu tava triste porque eu ficava uns tempinhos em casa e eu não tava acostumada com isso. Ela falou assim, o que é sucesso para você? É ralar das 7 às 7? Ou é você poder descansar e atender 3 por dia, 4 por dia e ser uma pessoa feliz contigo, feliz com o trabalho, feliz com a família, com o namorado, enfim, poder dar atenção para tudo. Então, o coach também me proporcionou muito isso, assim, uma vida tranquila, equilibrada. Sim, porque não dá para viver só de trabalho, né? Apesar da gente amar o que faz, nós somos pessoas que também temos que desfrutar a vida, os familiares, os momentos de lazer e de descanso. É lindo ver isso, ideia, de verdade. Porque, para mim, assim, é importante, sabe? Quando eu vejo que, de alguma maneira, não reverberou só na sua carreira, só na sua profissão, dentro do seu consultório. Eu percebo que reverberou para fora. E isso, para mim, é muito coaching, sabe? Foi assim para mim, na minha vida. Então, quando eu vejo acontecer na vida das alunas, eu falo, cumprimos a missão. Check, Você né? é um anjinho na nossa vida, Carol. Um anjinho mesmo. Querida, um beijo. E até amanhã, pessoal. A gente se vê aqui às 18 horas. Amanhã a Ticiane que vem, ela vem contar um pouco sobre a abordagem dela no consultório, com a parte de ferramentas, como que foi essa mudança. Também vai ser um papo muito legal. Certo? E a aula 3 vai no ar amanhã também. A tal da Missão Marucho, que a Deia falou lá no começo, que ela tá apaixonada. Eu até falei esses tempos para ela. Falei, não, vamos começar a dar uma diversificada agora na forma de começar o primeiro atendimento. Ela, mas é tão legal fazer aquela. Essa mesmo que vocês vão ver na aula de amanhã, tá certo, gente? Beijo para todo mundo, boa noite e tchau, tchau. Tchau, Carol. Obrigada. Obrigada.